Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político, jornalista. Estamos no dia 14 de janeiro de 2019 e eu tenho que pedir desculpas. Sério. O meu último vídeo eu peguei e fiz um comentário dizendo que eu pedi a atenção do próprio governador do meu estado, Rio Grande do Sul, fazendo um comentário de que a medalha do mérito Farroupilha, né, do Rio Grande do Sul, né, que é a nossa maior honraria, foi concedida a César Battisti pelo ministro Tarso Genro. Houve aí uma indução ao erro, e eu vou explicar o que aconteceu exatamente. Bom, em 2000, a memória me traiu, um pouco foi isso, mas não foi de todo errado. Deixa eu explicar a situação, que aí vocês vão entender. Em 2009, o ministro Tarso Genro, ministro da Justiça, recebeu a medalha do mérito Farroupilha. Ele na época não era governador, então não poderia ter ele concedido em 2009 como governador. Não foi o caso. Foi um erro de memória, tá? Poderia ter concedido depois, durante o mandato dele? Poderia. E a indução ao erro vem no fato de que ele, no momento que recebeu a medalha do mérito Farroupilha, discursou em favor de César Battisti. E aí eu associei as duas coisas. Ele discursou porque naquele momento ele estava no auge da discussão sobre isso e ele tinha concedido a permanência de César Battisti no Brasil. O responsável para a manutenção de César Battisti aqui no Brasil foi Tarso Genro. Uma vez, quando governador, ele recebeu no Palácio Piratini o amigo César Battisti. E aí, com uma série de informações e jornais da época, revistas da época, coisas assim, eu criei a memória de que ele tinha recebido a medalha, César Battisti tinha recebido a medalha do Tarso Genro também. Se eu não me engano, alguma medalha ele parece que recebeu, alguma coisa assim. Mas tudo bem, deixa assim, faz de conta que não foi, e essa do mérito Farroupilha não foi, tá? Então, de qualquer maneira, estou pedindo desculpas, né, pelo erro cometido, que eu, como jornalista, eu sou obrigado a fazer esse tipo de coisa, né, dar o mesmo espaço, o mesmo tempo, a mesma oportunidade, né, dizer que eu cometi um erro sim, que não foi o Tarso Genro que fez essa medalha, que passou essa medalha para ele, mas existe aí uma outra situação. A medalha do mérito Farroupilha vem sido concedida a pessoas que têm conduta duvidosa, né? Então, existem algumas medalhas do mérito Farroupilha que, por exemplo, para Boulos, Guilherme Boulos, foi concedida a medalha do mérito Farroupilha. Essa não é mentira, está lá o nome dele, tá? Então, outra que também foi o ex-BBB, né, do Big Brother, o Jean Willis, né, também foi concedida. A Dilma Rousseff foi concedida. O Olívio Dutra foi concedida. Pessoas que a gente não tem certeza de que realmente a conduta tenha sido das mais corretas, né? Mas, no entanto, eles têm recebido essa medalha, né? E junto a eles vários outros, né? O Guilherme Boulos, por exemplo, é conhecido, a última situação dele é que ele foi candidato à presidência da República, tudo bem. Mas antes disso, ele era extremamente conhecido como pessoa que, inclusive, saiu no Fantástico e tudo, né, que ele era ligado e foi acusado de cobrar aluguel de invasões pelo movimento dos trabalhadores sem teto, né? Então, que aí ele concorreu ao cargo e tudo, mas ele era conhecido como uma pessoa ligada ao movimento do MST, né? Movimentos Trabalhadores Sem Teto, MTST.
né? Então, até ali a gente diz assim, pô, mas qual é o mérito de uma pessoa de ganhar uma medalha dessa, nesse sentido, né? Então, eu associei todos esses fatos e acabei sendo induzido ao erro. Então, peço escusas, peço sinceras escusas, mas eu gostaria sim que fosse feito, e aí entra a questão da Assembleia Legislativa, né? Gostaria sim que fosse feito um estudo, uma verificação da cedência para quem eles concedem essa medalha, se de fato a comissão que concede essas medalhas, se existe uma comissão, não existe uma comissão, se procede esse tipo de situação, se há condição de reavaliar os méritos da concessão dessa medalha, que é a maior medalha, que é a maior honraria do estado do Rio Grande do Sul. Bom, se não foi concedida a César e Battisti, ótimo, menos mal, não há necessidade de revogar, né? E aí é uma vantagem para o povo gaúcho nesse aspecto, né? Pelo menos isso não aconteceu, que seria realmente uma vergonha, né? Como diria, parafraseando Boris Casoy. Eu, claro, cometi um mico básico, né? Tem que reconhecer, às vezes a gente comete erros, tanto como cientista político, como jornalista, como qualquer outro profissional de qualquer outra área, sou um ser humano, cometo erros, peço desculpa, né? Mas, acima de tudo, a gente tem que verificar se esse fato que me induziu ao erro, se procede ou não, e no meu entendimento procede. Eu li a lista, existe aí para verificar a questão de quando foi concedida a medalha, de quando o Tarso Genro foi governador, quando não foi, todas essas situações. Aí eu estou corrigindo meu erro aqui nas redes sociais, né? Porque eu não sou dono da verdade, eu não sou dono da razão, tá? Então, quando eu cometo erros, eu peço desculpas, tá? E estou me colocando realmente à disposição dos colegas, dos profissionais, dizendo, olha, eu cometi um erro, aconteceu isso, tá? E no momento que a gente pede desculpas, a gente reconhece a nossa parte. Agora, tem fato que leva a essa indução ao erro. Como é que foi o fato? Deixa eu explicar novamente, rapidamente. Havia sim uma situação de defesa de César e Battisti por parte de Tarso Genro. Tarso Genro usou a situação de ministro da Justiça para manter César e Battisti aqui no Brasil. E uma vez, quando governador do estado do Rio Grande do Sul, recepcionou um criminoso internacional no Palácio Piratini. Tá? Além disso, Tarso Genro, utilizou a medalha do mérito Farroupilha para discursar em favor de César e Battisti. E isso acabou fazendo a minha indução ao erro. Tá? Dali, homenagens, ele, enquanto governador do estado, promoveu o governo dele uma série de homenagens a pessoas com demérito que receberam a medalha do mérito Farroupilha. Tá? Então essa situação não é totalmente fake, tá? Ela foi uma indução ao erro cometida por uma série de publicidades e notícias que eram fake news naquele tempo, tá? Então acabei sendo induzido ao erro. Peço sinceras escusas, né, a todos, mas essa indução ao erro está sendo corrigida agora, tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.